dia para você. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito do Senhor. Cristo breve vai voltar para buscar o seu povo, que santificou a sua vida para Ele, que foi lavado pelo sangue vertido na cruz, que derramou o seu sangue na cruz para perdoar os pecados da humanidade, para perdoar os pecados do ser humano. Quem crê neste nome vai ser salvo, mas quem não crê já está condenado. A Bíblia diz assim no profeta Jeremias, capítulo 33: e veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer, o seu nome é Senhor. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entrarão a pelejar contra os caldeus, mas para que os encham de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter de todos os seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Cristo Jesus manifestou o que estava em oculto. Jesus veio nesta vida para, em tempo oportuno, cumprir aquilo que estava escrito acerca dele mesmo, porque ele era o enviado de Deus, o Messias, o homem que viria a esta terra para poder dar a solução à humanidade, para colocar os caminhos do homem em retidão diante de Deus, para mostrar também a verdade do Evangelho, a verdade do reino de Deus. Jesus, quando estava pregando, ele dizia: arrependei-vos, porque é vindo até vós o reino dos céus. A mensagem da cruz requer do homem arrependimento. O Evangelho de Cristo Jesus requer de todo homem arrependimento, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. Por isso que veio Jesus, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, debaixo da lei, para cumprir aquilo que estava escrito acerca dele, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vinde a mim, é o convite de Jesus. Todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Busca ao Senhor, enquanto é tempo. Viemos poder pregar o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho para desmascarar as mentiras do diabo, porque o diabo tem iludido a humanidade, o diabo tem feito o carnaval com a vida de muitas pessoas, tem feito o que quer, mas Cristo Jesus, diz a Bíblia Sagrada, o Filho do Homem veio para desfazer as obras das trevas, as obras do diabo. Por isso que se manifestou o Filho de Deus, e quem crê neste nome será salvo. Quem crê, rios de águas vivas sairão de dentro do seu ser e jorrarão para a vida eterna. Examine o homem a si mesmo, como você tem se comportado perante esse Deus, porque nós estamos vivendo em um tempo de apostasia, em um tempo onde o mundo está vivendo baixa a imoralidade, baixa a podridão e a imundícia. O mundo hoje está devastado pelo crescimento do pecado. O pecado aumentou e o homem está vivendo uma desordem na sua vida sentimental, espiritual, conjugal. O homem está vivendo baixa a imoralidade devido ao pecado que foi aumentado cada dia mais, que vive o homem aqui na terra. Mas a Bíblia diz que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. O pecado está aumentando, mas ainda há solução, porque a igreja de Cristo não subiu. Ainda há solução, porque a igreja está pregando o Evangelho nos quatro cantos da terra, em testemunho a todas as gentes. Ainda há solução, porque a trombeta de Deus ainda não soou nos céus, mas
Brevemente vai acontecer um fato eminente, em que a humanidade vai se perguntar: aonde está aquele povo de Deus que clamava, que dizia glória a Deus, aleluias? Aonde está aquele povo cheio do Espírito Santo? Vai procurar por um crente cheio do Espírito Santo e não vai encontrar. Hoje você tem a oportunidade de receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje o homem, qualquer homem que aqui na terra está, tem o privilégio de receber o dom gratuito, o dom divino, o dom de Deus, que é a vida eterna. Cristo Jesus morreu na cruz para nos levar para o consolo eterno. Cristo Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Ele padeceu, foi humilhado, foi escarnecido, zombado, insultado, foi desprezado por todos. Diz a Bíblia Sagrada que ele veio para o pereceu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que crêem no seu nome. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Cristo Jesus é a esperança para aqueles que esperam nele, porque depois da morte não vai ter como ninguém fazer nada por você, nem tampouco você querer rogar ao nome de Jesus. Por isso que eu li Jeremias 33 e versículo 3, é Deus que diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. A Bíblia diz que aquele que busca o Senhor o achará, e achando o Deus, achará também a vida. Cristo Jesus é a fonte das águas vivas, Ele é a vida, porque Ele clamou bem alto em meio à multidão e aos seus discípulos e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Cristo Jesus é o caminho que leva o homem até Deus. Cristo Jesus é o caminho que conduzirá o homem à salvação eterna, à vida eterna, ao consolo eterno. Lá em Atos capítulo 4 e versículo 12 está escrito: nenhum outro nome há dado debaixo dos céus pelos quais os homens serão salvos. E Paulo disse que esse nome é sobre todo nome. O apóstolo Pedro falou que eles não calariam a sua boca, porque eles estavam anunciando Cristo Jesus e a ressurreição. Mas os principais sacerdotes, eles queriam calar a boca daqueles apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas acontece que Pedro falou para eles: importa-nos obedecer a Deus do que obedecer aos homens. As leis estão impostas nos quatro cantos deste mundo, aos homens que estão direcionando essas leis para poder influenciar uma humanidade ao pecado eterno, ao pecado que cada vez mais está constituído no coração do homem. Mas Cristo Jesus manifestou toda a glória do Pai. Ele veio na terra para buscar e salvar o que se havia perdido. Veio chamar o homem pecador para o arrependimento. Arrependei-vos enquanto é tempo, porque depois da morte vem o juízo de Deus. Quando o homem morrer, descer a sepultura, não tem como ninguém querer livrar ele lá do inferno. Muitos não acreditam em inferno, pensam que o inferno é aqui na terra. As testemunhas de Jeová não crêem no inferno, pensam que o homem vai viver na terra de eternidade em eternidade. O catolicismo romano acredita em purgatório. O espiritismo acredita em reencarnação, mas os crentes acreditam na ressurreição de Cristo, porque Paulo disse em 1 Coríntios no capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, também nós não ressuscitaremos. E se nós estivéssemos aqui pregando Cristo, que Ele não ressuscitou dentre os mortos, nós seríamos os mentirosos. Mas a Bíblia Sagrada relata em fatos eminentes, verídicos e verdadeiros, que Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E mais de 500 testemunhas, diz a Bíblia Sagrada, o viram subir para o céu. Cristo Jesus está aqui, porque onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, está no meio. Está eu e os irmãos, estamos aqui em nome de Cristo Jesus, para anunciar a vocês a verdade do Evangelho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade só vem quando o homem aceita o perdão que foi oferecido a Deus lá na cruz do Calvário em seu Filho, aonde ele manifestou
a tão bondosa, o seu grande e infinito amor, porque o amor de Deus não se equivale ao amor do homem. O homem sente o amor por momentos, mas o amor de Deus, ele é eterno, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo Jesus veio salvar a sua alma da condenação do inferno. Arrepende enquanto é tempo, porque se você não deixar a prostituição, se você não deixar o homossexualismo, se você não deixar a cachaça, se você não deixar a sua vida muito boa aqui na terra, agradável até ao seu bom entendimento, você perecerá depois da morte. Porque lá em Provérbios 13, versículo 13 diz que aquele que despreza a palavra perecerá, mas o que teme ao mandamento será galardoado. Sabe o que Deus quer que o homem faça? Deuteronômio capítulo 11, versículo 1 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, os seus mandamentos, os seus estatutos e suas leis. É isso que Deus quer que o homem faça, praticar a justiça de Deus. E só quando o homem consegue praticar essa justiça, depois que ele recebe o selo da redenção, o Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre toda a carne, para que o homem profetize, para que o homem tenha a visão de Deus, para que o homem tenha ações de Deus, para que o homem fale as palavras de Deus. Tudo que está fora da Bíblia é tido como heresia. E Paulo falou que é o homem herege, depois de uma e outra vez de ter o admoestado, procura evitá-lo, porque o herege nunca vai aceitar a sã doutrina, nunca vai aceitar esse ensinamento que a Bíblia Sagrada diz e está escrito nela. O homem pensa que a Bíblia foi escrita por homens qualquer, mas a Bíblia diz que foram homens santos, homens cheios do Espírito Santo de Deus, que escreveram, inspirado por Deus. Para se escrever qualquer livro que o cinema lança como filme depois, o homem tem uma inspiração de entidades, de espíritos demoníacos. Mas a Bíblia Sagrada foi escrita por homens santos, homens que morreram em prol deste nome, homens que morreram defendendo este evangelho cristocêntrico, o evangelho de Cristo, que é a luz para os gentios, que é a luz para o homem. Porque a Bíblia diz que Cristo Jesus é a luz que ilumina o homem. Lá em Salmo 119, e versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A luz é inacessível, a luz do sol não se compara à luz gloriosa de Cristo Jesus. Paulo teve a experiência dessa luz, ele não suportou olhar, e ainda não suportando olhar esta luz, ficou cego por 3 dias. Quem vê Jesus fica cego, mas imediatamente Deus manda a visão celestial para que ele comece a ver as coisas e compreender as coisas que são de cima, as coisas do trono de Deus. E Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, e lá ele falou que viu coisas que ao homem não convém ver e nem entender, porque as palavras dos céus não são as mesmas palavras que nós estamos aqui no mundo ouvindo. Lá no céu só se ouve o que diz lá em Apocalipse 4, versículo 8: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Lá no céu é só adoração, digno de glória e honra e majestade, de riquezas, de ações de graças. É o Cordeiro de Deus que foi morto, mas reviveu. E a Bíblia diz que Cristo Jesus está vivo pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade. O seu domínio, a sua equidade é uma equidade o seu cetro é de equidade a equidade, de eternidade a eternidade. O seu domínio não tem fim, a sua glória não se acaba. Cuidado a quem você tem prestado culto neste mundo. Ou você está cultuando a Deus, ou você está cultuando ao diabo. Neste mundo, você está louvando a Deus, ou você está louvando ao diabo. Há 2 seres que estão operando: o ser supremo e o ser caído, que foi expulso lá do céu, porque não quis sujeitar às leis santas de Deus. E Satanás no seu coração, Lúcifer, o anjo querubim de Deus, mas ele no seu coração tinha um sentimento muito egoísta,
é o que a humanidade tem hoje, porque é uma semente satânica que o diabo tem colocado no coração dos homens, para que eles venham ter um sentimento egoísta, não quer exercer mais a misericórdia, não tem mais paz, não tem mais amor pelo seu semelhante, é tudo na base da violência, tudo agindo em prol da violência. O ser humano está cada vez mais errando o caminho de Deus, mas a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Jesus, Ele é a água da vida. A Bíblia diz em Provérbios 21, versículo 21, o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Os caminhos de Deus são vida, são abundância de vida, é vida plena com Cristo, é uma vida que depois que o homem morre para ele mesmo e para este mundo, ele ressuscita como uma nova criatura. E essa nova criatura, ele tem que passar a ser propriedade de Deus. Os seus pensamentos não são para si mesmo, mas são para aquele que o chamou. A vocação de Deus e os dons de Deus são sem arrependimento. Por isso que é impossível o homem querer buscar a Deus bebendo cachaça. É impossível o homem querer conhecer a verdade se ele não dobrar os seus joelhos, confessar os seus pecados e se arrepender de toda a sua injustiça e de todos os seus maus caminhos. Por isso que Deus falou pela boca do profeta Jeremias: convertei-vos e arrependei-vos e saia dos ídolos, largue os ídolos mudos, porque o que Deus não suporta é quando o homem deixa de prestar adoração para Ele, para adorar os ídolos mudos. Por isso que Deus falou para Jeremias: dá uma volta em Jerusalém, informai-vos e vede se alguém está buscando a justiça e praticando a verdade, buscando a verdade e praticando a justiça. Dá uma volta aqui no Tietê, vem ver se tem alguém lendo uma Bíblia Sagrada nas mãos, vê se tem alguém orando ao Senhor, vê se tem alguém buscando arrepender dos seus pecados, para que eu vos sare. Mas não, quando você anda pela cidade, o que você mais encontra? Pessoas interligadas nas redes de telejornais, no celular, no WhatsApp, no Facebook, no Twitter. O que mais se vê é as pessoas olhando a aparência e buscando os recursos humanos para satisfazer e saciar a sua alma. Mas a Bíblia diz que a alma é saciada pelo desejo de Deus, porque o homem tem que ter desejo de Deus, sede de Deus, sede da justiça de Deus, porque a justiça de Deus não é segundo a justiça dos homens. Arrepende enquanto é tempo, busca ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. A Bíblia diz que Deus não leva os tempos da ignorância do homem, mas anuncia agora em todo lugar a todo homem que se arrependa, porquanto tem determinado o dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando entre os mortos. Arrepende enquanto é tempo, para que seus pecados sejam apagados, e assim chegue os tempos do refrigério da alma pela presença do Senhor. Vinde a mim, Jesus chamou, vinde até Ele, porque Ele já veio até nós, Ele já fez aquilo que acerca dele estava escrito, e Ele falou que no nome dEle há redenção de pecados, no nome de Cristo há esperança para o que vive. Enquanto você viver na vida de pecado, mas se você não morreu ainda há esperança para você se arrepender, porque Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de ninguém, Ele chama todos para que venha ao arrependimento.
O Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê no Evangelho, para que você venha entender o que é o poder de Deus. Aleluia. E receba o Espírito Santo de Deus pela imposição de mãos. Glória a Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Pedro disse assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e mataste pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então Cristo Jesus, segundo o conselho de Deus e a presciência de Deus, visto que a humanidade, visto que os que eram de Deus não puderam receber Ele, porque não conheceram o dom de Deus, não conheceram a luz que manifestou em meio às trevas, e as trevas não a compreenderam, mas colocaram Jesus lá na cruz, penduraram Ele, mataram Ele, desprezaram o Filho de Deus, aquele que veio para redimir o povo, para redimir Israel, mas Israel desprezou o Messias, o enviado. Toda a terra adore ao Senhor, toda a terra treme diante da presença de Deus. Ouve a terra, ouve a voz do Senhor, a palavra de Deus, porque aqui nós não estamos pregando o catecismo romano, nós não estamos pregando aqui revestidas das testemunhas de Jeová, nós não estamos pregando aqui o Alcorão do islamismo, mas nós estamos pregando aqui a Bíblia Sagrada, as Escrituras que comprovam e demonstram que Cristo Jesus é o precursor, Cristo Jesus é a fonte das águas vivas, Ele é o caminho que leva o homem para a salvação, Ele é a vida. Então você tem que se arrepender dos seus pecados, que Deus tenha misericórdia da sua vida, busca o Senhor enquanto é tempo, porque Jesus diz assim: aquele que confessa a mim, confessa o Pai, e que confessa o Pai, confessa a mim, porque o Pai e eu somos um. Então aquele que recebe Jesus, receberá também o Pai, mas o que desprezar Jesus, despreza também o Pai, porque Ele falou: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê no meu nome, quem crê em mim, e for batizado será salvo, mas quem não crê, já está condenado. Então a luz é esta, a verdade é esta, que é Jesus, o único que pode salvar sua alma da condenação do inferno. Busca o Senhor enquanto é tempo, amém? Que Deus te abençoe, Jesus.